Muito bom dia, fiel. Que dia, meus amigos. Que dia maravilhoso. Como é bom eliminar a porcada, ainda mais lá no nosso salão de festa, né? Que dia. Eu separei aqui alguns cortes do programa F360 da ESPN. Vou deixar os créditos na descrição desse vídeo aqui. Eles aí rasgando elogios ao Coringão, a atuação do Corinthians ontem lá na Arena Netflix Sandy Júnior. Então fica comigo até o final do vídeo e já se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Ativa o sino, deixa o seu like e deixa aí também o seu Vai Corinthians, porque esse vídeo aqui merece. Mas vamos ouvir os caras falando. Personagens, vamos lá. Nós nos preocupamos com muitos detalhes, em todos os aspectos. Preparamos essa equipe nessas últimas 2 semanas aí. E graças a Deus eu acho que conseguimos passar por um grande adversário. Eu acho que nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente, né? E estudar muito o adversário, a gente estudou muito a equipe do Palmeiras. Claro, quando se joga, você vai pegando um pouco o estilo de jogo do nosso adversário, e a gente teve 4 jogos muito difíceis, 4 jogos que a gente não sofreu gol, e foi 4 grandes jogos, né? Antes do jogo levaram até, é um cara que eu admiro muito, por sinal, admiro muito a carreira, o Felipe Melo. Tentou inflamar a torcida, tentou inflamar os jogadores, mas bater, a gente também sabe bater. O problema é quando a bola está no chão, e a gente conseguiu mostrar que a gente consegue, que a gente é um time qualificado e a gente conseguiu jogar e mostrar o resultado. Então, planejamento. O Corinthians foi inteligente? O Corinthians estava na dele. O Corinthians jogou o jogo, ele não ficou lá atrás, como eu imaginava. Não, o Corinthians vai ficar lá atrás trancadinho, vai sair só na boa, não. O jogo foi um lá e cada nada. Logo no início, o Corinthians sai pro jogo. Nos primeiros 5 minutos, ali com oportunidade. Correria, velocidade, intensidade. Foi um tiroteio danado o jogo, de um lado do outro. Toda hora chegava um, chegava outro, porque a bola não parava. Não tem... Para, respira, pensa. Não teve pensamento. Nem de um lado, nem do outro. Foi corre. Briga, luta, divide, levanta na área, tira da... e volta. Então, eu acho que isso foi... Acho, não, tenho certeza absoluta. Isso foi benéfico para o Corinthians, que já tinha uma vantagem, passou a ter a segunda vantagem com a expulsão do Aníbal Moreno, muito cedo. Depois teve uma outra vantagem com o gol marcado pelo Bidu no segundo tempo. E aí o Palmeiras foi sucumbindo. E em momento nenhum o Palmeiras fez o jogo de parar para pensar. Peraí, vamos entender o que está acontecendo? Não, vai. Corre, joga na área. E é pouco, isso é muito pouco futebol. O Palmeiras tem apresentado em jogos decisivos pouco futebol. É isso que precisa ser dito. Não tem futebol suficiente para ganhar grandes jogos decisivos, grandes desafios, desde o ano passado. É o que está acontecendo. Falta mudança de elenco, saíram jogadores importantes, outros que continuam caindo de produção. Tudo isso é verdade. Mas está faltando da comissão técnica, estratégia, que ele já teve em outros momentos. Quando eu falo comissão técnica, é o Abel e são os auxiliares dele, os nervosinhos, assim como ele. E todo jogo são adoram todo mundo. Reclamar, encher o saco da arbitragem. A estratégia é dar patada em coletiva, dar patada em árbitro, reclamar o tempo inteiro. Chutar microfone. Mas dentro do campo, estratégia futebolística, o Palmeiras não tem tido desde o ano passado. Em jogos decisivos dentro de casa. É mais uma derrota decisiva dentro de casa. Ano passado foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, pelo Botafogo, na Libertadores. Outro ano pelo Boca Juniors. Perdeu pro Boca Juniors, perdeu pro Botafogo o jogo decisivo. No estadual, o Palmeiras perde pro Corinthians em casa. Perdeu de novo pro Fluminense na última rodada, um jogo que ele tinha chance ainda de ser campeão. Cadê bola? Eu quero ver bola. E porque perdeu... Cadê a cabeça o fria? Estevão, perdeu o Richard Rios. Esses caras estavam lá no passado. Não é porque perdeu a Não, eles estavam no Paulista, quando o Palmeiras perdeu o Corinthians no Allianz Então Parque. não é o jogador A, o jogador B, não é o Vitor Roque, não é o Flaco Lopes, não é o Sousa, não é... É coletividade. Capacidade de construção ofensiva, além de corre e joga na área. Tá faltando pro Palmeiras. Abel, você tem que lembrar que tem outra equipe ali que quer ganhar tanto quanto o Palmeiras. O Corinthians entrou muito bem postado defensivamente, é isso que a gente precisa lembrar aqui. Méritos, então, já que você foi pro outro lado, méritos do Corinthians. Acho que o primeiro que a gente precisa citar, dentre os 180 minutos dessas oitavas de final entre Corinthians e Palmeiras, o setor defensivo. Tô aqui para fazer uma meia-culpa, vocês sabem,
Bati muito na defesa do Corinthians anteriormente, que não tinha o xerifão da zaga, que não tinha nenhuma... A gente não sabia citar a dupla titular do Falei ontem aqui de manhã, antes do jogo, falei do Ramalho. Belíssima partida de novo. Que jogou muito no ano passado, no momento de recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fez alguns jogos ruins esse ano, é verdade? Sim. E já tem um monte de gente dizendo que o cara não Malhando. serve, que o Corinthians tem que contratar zagueiro porque nenhum serve. E um deles foi o senhor que está na minha frente aqui, senhor Johnny. Eu faço a minha Lembra culpa, que o senhor verdade, falou aqui é verdade. que nenhum servia, Nenhum que o servia. Corinthians tinha que contratar zagueiro? O Ramalho Eu jogou dou a mal? cara a tapa, Bel. É verdade. E o André Ramalho e o Gustavo Henrique fizeram 2 partidaças. Não só os zagueiros. Os laterais do Corinthians jogaram muita bola nos 2 confrontos. O Mateuzinho já vem jogando bem. Mateuzinho deu passe pro gol do Depay no primeiro jogo. Exatamente. E o Bidu fez gol baita... ontem. E o Bidu jogou... Eu tinha uma certa dúvida se eu fosse o Dorival Júnior. Quem eu escalaria? Angileri ou Bidu? Porque defensivamente, na teoria, o Angileri é um pouco mais qualificado. E o Bidu jogou muito defensivamente e fez um gol. Além disso, setor defensivo ainda. O Martínez entra na mente todo o jogo dos adversários em clássico. Já aconteceu no Santos, contra o Santos, e aconteceu agora contra o Palmeiras. E o Ranieri jogou demais, os 2 confrontos. Então, a parte a gente, quando faz um mano a mano de Palmeiras e Corinthians nos últimos tempos, a gente sempre botava o setor defensivo do Palmeiras como o mais forte e talvez o setor ofensivo do Corinthians mais forte. Inclusive, ontem falamos disso aqui, Johnny. Você não estava? O Eugênio estava, o André estava ontem? Não. Mas a gente tem falado nos últimos dias e quando a gente quer exaltar o time do Corinthians nesse confronto diante do Palmeiras, a gente falava de quem? Garro, Depay, Memphis Depay, Yuri Alberto e Carrilho. e Carrilho. É isso. E quem decidiu o confronto? E quem se destacou? Fazendo gols, inclusive, Gustavo Henrique, Bidu, sistema defensivo do Corinthians como um todo muito bem. Inclusive, eu vi alguns memes, as brincadeiras na internet. Nas redes sociais tem coisas ruins e tem coisas boas, tem brincadeiras. Eu vi um monte de gente colocando assim, Maldini e Baresi. Gustavo Henrique e André Ramalho. Olha aqui a foto dos dois. Tiveram uma noite de... Maldini e Baresi com a camisa do Milan. Eu falei, calma, jogaram bem, jogaram muito. Mas Maldini e Baresi é demais. Tiveram uma noite de Chicão e William Capita, tá bom? Mas vale a brincadeira, vale a brincadeira. Lógico que claro vale. que vale. Merecido. Quando a corneta é grande, né? Essa Quando erra, a brincadeira corneta é grande. Exatamente. Quando os caras jogam mal, a corneta é pesada. Quando eles jogam bem, por que não exaltar, elogiar e até brincar? Exato. E ainda mais esse destaque para a linha defensiva. A gente falava do trio, normalmente se espera que eles vão ser os caras que vão ser os protagonistas em classificação, ainda que o Memphis fez o gol da ida, extremamente importante, mas tinha muita expectativa porque era a primeira vez que o Dorival contava com os 3, ele não tinha contado ainda, e foi justamente nesse confronto com o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então era um momento que se falava, olha, se o Corinthians passar, a gente imaginava pelos 3... ou pelo Hugo. E a gente não tá falando do Hugo aqui. Verdade. A gente o Hugo nem apareceu. A gente tá falando do Corinthians que não levou gols do Palmeiras e a gente não tá falando de atuação gigantesca do Hugo. A gente tá falando dos 4 Eu concordo. Os 4 Poucas chances de gol pro Palmeiras. Todos foram gigantescos. Assim, a gente fala de os questionamentos ao longo da temporada. O André Ramalho que chegou, começa muito bem, depois teve a queda, perde a posição e foi espetacular. O Gustavo Henrique no jogo aéreo não perdeu nenhuma em Itaquera. Posso lembrar e ampliar? Não só nesses 2 jogos de Copa do Brasil, junto aos 2 jogos das finais do Paulistão, 4 jogos contra o Palmeiras, o Corinthians não sofreu nenhum gol. Em 2 confrontos de mata-mata, final do Paulista, oitavas da Copa do Brasil, 4 jogos, o Corinthians não sofreu nenhum gol do Palmeiras. E a gente tá falando deles jogando bem... E a gente tá falando deles jogando bem no pós-Copa. Então, assim, não foi 2 jogos. Acho que a defesa do Corinthians tem dado respostas muito positivas. E era o setor, de fato, mais questionado. O Mateuzinho, com assistência, e o primeiro tempo dele foi um negócio absurdo para mim. Ele não perdeu nada no primeiro tempo. Nada, nada, nada. E acho que se a gente pode personificar, o que seria injusto, porque todos foram brilhantes, a dupla de laterais de zagueiros, a história do Bidu é fantástica, né, cara? Porque você está falando do cara que ficou em último lugar da fila, veio Palácios, Hugo, Angileri, era para ser negociado. Outro que eu vi muito corintiano, isso acontece em todos os clubes e tal. Era para ser E é legal isso no futebol, de um jogador que é entre aspas, massacrado, tem que ir embora, não serve, e dá a volta por cima. E isso é legal, não é legal? E renova o contrato na semana. Foi esses dias, a renovação e ainda faz o gol. Então, assim, todos para mim merecem um destaque gigantesco. Mas a história do Bidu é um negócio... Então falamos aqui, eu ouvi nomes de um monte de gente aí do Corinthians, eu não ouvi o nome de um.
Tá faltando. Memphis? Não. O Ranieri também foi monstruoso. Não. O Ranieri fez Rodrigo 2 Garro? jogos Não. espetaculares. Tem um nome aí que ninguém falou até Roberto? agora. Dorival Júnior, o professor. Ah, meu garoto. Iam chegar Ninguém lá, vai né? falar nada do professor. Mérito do professor. De novo, Dorival Olha aí, ó. Sorridente, ó. Olha lá. Só alegria, né? Ó, Tem história na Copa do Brasil, E o Abel Dorival? fechou com a aí. cara fechada. Confrontos entre os dois. Entre Abel Ferreira e Dorival Júnior. 2 vitórias do Abel, 1 empate, 5 vitórias do Dorival. Cara, Eliminou o Abel 2 vezes na Copa do Brasil. Uma pelo São Paulo, uma pelo Corinthians. Nessas 5 vitórias, eu imagino que tem pelo Flamengo também, contra o Abel. Ah, contra o Flamengo não tem. Então, então é isso. 2 pelo Corinthians, 2 pelo São Paulo e uma pelo Ceará. Pelo Flamengo Aí, ó. não tem. Tá vendo? Que coisa, né, Eugênio? É. Coincidência? Ou encaixa o jogo do Dorival contra o Abel, será? Difícil talvez, dizer, né? talvez ele tenha uma leitura específica, né? Mas o retrospecto é muito favorável ao Dorival. Eu acho que cada jogo tem a sua história, cada momento é diferente. Por exemplo, ele jogar com o Ceará, eu lembro, foi numa primeira rodada de Campeonato Brasileiro que ele enfrentou o Ceará. No Allianz Parque. No Allianz Parque, ganhou o jogo num contra-ataque e tal, jogando mais fechadinho. Isso mesmo. Cada jogo tem a sua característica, né? São times diferentes. Mas o Dorival está mostrando aí que realmente está conseguindo tirar dos seus times atuações competitivas diante do Palmeiras do Abel. Mas vamos lá, não é só contra o Palmeiras do Abel, né? O Dorival tem um retrospecto recente de muitos títulos pelo Flamengo, pelo São Paulo, de boa passagem pelo Ceará. E estava precisando de um levante. Depois que saiu muito mal da seleção brasileira, ele começou mal no Corinthians. Então, acho que essa vitória no duelo contra o Palmeiras, somando os 2 jogos, né, com 2 vitórias, isso dá uma sustentação para o Dorival, que até antes desse jogo estava ali sendo criticado e tal. E ele acertou exatamente esse setor defensivo, né, Eugênio, amigos, que era assim, tinha um ponto de interrogação, era criticado, não trazia a segurança que o torcedor gosta de ver no Corinthians, pelo menos nesses jogos, né? Muito seguro, né? E André? Concordo. E assim, tem que exaltar mesmo, porque assim, ele elimina o Palmeiras nesses 2 contextos de Copa do Brasil com times que não eram favoritos. Tanto São Paulo, quando enfrentou, como o Corinthians agora não eram favoritos no confronto. Então, tem muito mérito que ele fez. E na Copa do Brasil, o Dorival ganhou com o Santos, ganhou com o São Paulo, ganhou com o Flamengo. Consegue essa classificação histórica, porque é o primeiro, como eu falei na abertura, o primeiro duelo entre essas 2 equipes. E assim, num duelo que vai ter muito impacto na temporada, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras. Não estou falando que o Palmeiras vai desmoronar. Não, ainda é um time candidato aos 2 títulos que disputa, muito forte. Mas o impacto é muito grande em tudo que está acontecendo. Emocional, né? E para um Corinthians que vive uma das maiores crises administrativas da sua história. Então você conseguiu... Sábado tem votação do impeachment, não tem? Para você Sócios. Só isso. Que coisa, hein? Então, Que assim, momento, né? É uma vitória categórica e histórica. Ainda 3-0 no agregado, da forma como foi. E tem muito mérito, acho que do Dorival. E, de fato, o trabalho não vinha indo bem antes da Copa, da pausa para o Mundial. E depois, os primeiros jogos não foram bons, né? Até produziu contra o Bragantino, mas perde o jogo. Depois, aquela atuação horrorosa contra o São Paulo. Ganhou do Ceará, mas não foi um bom jogo. Pouca coisa ofensivamente apresentada. E agora, depois que ele consegue dar essa evolução. Ainda mais no setor mais questionado. Então, tem de fato, a gente está nomeando tanta gente... assim, quando você nomeia tanta gente, você está falando do coletivo. Você está falando do coletivo, você está falando do trabalho do técnico. Então, o Dorival merece muitos aplausos pela classificação em cima do Abel Ferreira, mais uma vitória dele, que de fato, você ganhar 5 vezes de um técnico, em 8 jogos, de um técnico que tem ganhado tanta coisa desde que chegou ao Palmeiras, não é para qualquer um. Devem ser poucos os técnicos que têm esse retrospecto positivo contra o Abel. Pois é. Dorival, você é um monstro. Você é um monstro. Copa do Brasil, é o seguinte, eu fiquei pensando, eu queria propor esse debate aqui com vocês. A gente fala muito do Renato Gaúcho em respeito a ser um técnico copeiro, né? Ele se dá melhor nesse estilo de competição. Talvez o Dorival faça parte desse estilo. Porque nos últimos tempos o Dorival conquistou títulos muito importantes. Pô, o título da Copa do Brasil do São Paulo é gigantesco. Né? Porque São Paulo vinha de um jejum grande de títulos sem ser o estadual conquistado com o Hernan Crespo. Você conquista... Passando por Palmeiras, passando por Flamengo. Não, aquela caminhada, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Só isso ele conseguiu pelo São Paulo. Você consegue uma Copa do Brasil e uma Libertadores, fazendo Gabigol e Pedro jogarem juntos.
né? E ele não vinha bem no Corinthians durante a competição de pontos corridos. Agora, as 2 melhores atuações do Corinthians e do Dorival foram na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Era tudo que ele precisava. Tudo que um técnico precisa é ter boas atuações e uma classificação contra o maior rival. Então, nesse momento, o Dorival consegue toda a sobrevida que ele precisava para tentar conseguir fazer um trabalho positivo ao longo do restante da temporada. Quantas vezes vocês ouviram, nas últimas semanas, a gente da imprensa, os torcedores falarem: se o Corinthians eliminar o Palmeiras, o ano tá pago. Só que agora, meu amigo, eliminou. E tá vivo na Copa do Brasil, com chances reais, sim, por que não, de brigar futuramente para avançar. Título, eu acho que assim, é uma questão ainda longeva, vamos dizer, tá nas quartas. Mas assim, se o Corinthians pegar, vamos supor, o Bahia, eu acho que é um confronto de igual para igual. O Fluminense é um jogo de igual para igual. O Furacão, eu acho que o Corinthians seria favorito. Né? Você tem o Botafogo, acho que é um confronto um pouco mais difícil. Teremos hoje CRB e Cruzeiro. O Fluminense, por exemplo, o Corinthians entra com o Azarão? Não. Não equilibrado. Quer dizer, você tirou 2 times gigantescos da disputa. Flamengo, tem Palmeiras. Cruzeiro ainda que disputa hoje. E o próprio São Paulo, que tem sido pedra no sapato regularmente do Corinthians nos últimos jogos. Essas 3 quedas aí, elas abrem mais possibilidades para os outros times. Caminho abriu. Até como... Palmeiras, Flamengo... São Paulo. E São Paulo. Até como um dado para essa discussão, que acho que corrobora com tudo que está falando. Olha aí, São Paulo, Flamengo... E o Inter também, são né? os últimos recém-campeões. Exatamente, eu ia falar. Dos campeões das últimas 5 temporadas, o único que está vivo é o Atlético Mineiro de 21. E o Paranaense, que também está aí foi antes, né? Foi das últimas 5 edições. Foram 2 títulos do Flamengo. Se aumentar o gapzinho por mais um ano, entra o Furacão. Mas as últimas 5 temporadas, o único que está vivo é o Atlético Mineiro, que teve 2 títulos do Flamengo, um do São Paulo e um do Palmeiras. Furacão vai tem crescer? História na competição e renasceu das cinzas ontem. Opa. Renasceu. Tem uma questão do Furacão, que é a preocupação com a Série B, né? Uma hora escolhas terão que ser feitas, né? Preocupação com a Série B, que ele precisa voltar e ele está ainda patinando para chegar no G4. Mas uma Copa do Brasil, ele não tem competição internacional. Ganhar uma Copa do Brasil, dá um levante. E sabe quem não tem competição internacional também? Por ter feito um péssimo trabalho? Cruzeiro. O Corinthians. Que caiu na Sul-Americana. Tem o Brasileirão e a Copa do Brasil. E o Corinthians com times regulares ou inferiores a esse... O Atlético Mineiro, né? O Fluminense tem também. O Galo tem, o Fluminense tem, o Botafogo tem. O Botafogo tem. O Bahia não tem, né? O Bahia acabou de cair na Sul-Americana. Mas o Corinthians, para você ganhar, você tem que chegar. O Corinthians muitas vezes chegou na semifinal com times piores. Se a gente analisa os 11 jogadores do Corinthians que entraram em campo contra o Palmeiras, é um time competitivo, sim. É óbvio que se você pegar um Flamengo que foi eliminado, vai ser mais difícil, complicado. E vai ser o assunto daqui a pouco. Muito bem, Fiel. Aí vocês viram os comentaristas elogiando, né, essa postura do Coringão, esse jogo do Coringão lá na Barra Funda. Eliminamos aí o Guarani da Barra Funda. Coisa linda de se ver. Esse dia de hoje vai ser maravilhoso, um dia inesquecível, um dia para ficar na memória, que vai sangrar por muito tempo na vida da porcada. E eu vou dar aqui uma última notícia antes de terminar aqui esse vídeo, que é o seguinte: Corinthians se anima por Vitinho e vê negociação avançando por primeiro reforço na janela. O atacante revelado na base do Botafogo está livre no mercado depois de rescindir com o time da Arábia. Situação agrada a diretoria do Timão. As conversas entre Corinthians e Vitinho estão em estágio de avanço. Nas últimas horas, a diretoria do Timão intensificou os contatos com os representantes do atleta e está confiante de que pode fechar o primeiro reforço para o time de Dorival Júnior na atual janela de transferências. O fato de o atacante estar sem contrato ajuda o Corinthians na operação. Afinal, o Corinthians enfrenta uma grave crise financeira e não tem dinheiro em caixa para fazer aquisições. Caso se acerte com o Vitinho, o Timão pagaria salários e luvas que seriam diluídas ao longo da duração do contrato. Revelado na base do Botafogo, Vitinho reúne características que são desejadas pela comissão técnica, que é drible, velocidade e capacidade de dar profundidade ao sistema ofensivo pela beirada do campo. O fato de ele ser canhoto também pesa a favor de um desfecho positivo. Aos 31 anos, o jogador tem passagens também por Internacional, Flamengo, CSKA da Rússia e pelos sauditas, Al-Shabaab e Al-Etifaq, não sei como pronunciar isso aqui, mas enfim.
Em maio deste ano, Vitinho ficou livre no mercado ao rescindir com seu ex-clube e agora busca uma nova equipe para dar continuidade à carreira. Vai lembrar que neste ano o Corinthians contratou apenas o lateral esquerdo Fabrício Angileri, que chegou sem custos depois de rescindir na Espanha. Então é isso aí. O Coringão aí tá em negociação com o Vitinho e quem sabe, né, seja aí a primeira contratação dessa janela de meio de ano. Bom, só comemorar, fiel. Mais novidades eu vou trazer aí pro canal, com certeza tem muito mais notícias aí, eu vou fazer aí mais reacts, então já se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e também aí deixa o seu comentário. Que jogo, hein? E que dia pra ficar na história do corintiano. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!